Hoje eu vou contar para você sobre custos e despesas. Você vai saber a diferença entre os dois, a importância de saber essa diferença e vai ficar parando de dizer, eu tive muito gasto esse mês. Então vem que eu te conto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Vem que eu te conto. Eu sou Emanuel Ramalho e vamos conversar um pouquinho aqui sobre custos e despesas. Antes de mais nada, você precisa entender que custos e despesas estão dentro de gastos, obviamente. Custo é tudo aquilo que você dispõe para poder investir, para você ter um retorno em cima disso. Se você trabalha com vendas, você vai dispor um valor, vai ter um gasto, mas esse gasto para comprar mercadoria ou para fazer alguma produção relacionada ao seu empreendimento, ou seja, ou um serviço também, custo seria esse investimento que você faz, mas que você vai ter um retorno em cima disso. Então a pergunta mágica é: se eu gastar com isso aqui, eu vou ter um retorno? Isso vai me trazer o valor pelo menos o valor de volta que eu investi? Então custo é isso. Você pega esse gasto que você fez, mas esse gasto ele vai trazer um valor para você daquele momento. A despesa já é diferente. A despesa você pega esse gasto, mas ele não vai te trazer necessariamente um retorno. Vou dar um exemplo. Você trabalha com serviços. Nesse serviço, digamos que você trabalha com limpeza de ar-condicionado. Aí você precisa comprar sabão. Eu não entendo muito bem de limpeza, mas vamos lá, de ar-condicionado. Mas digamos que você precisa comprar sabão, precisa comprar o gás do ar-condicionado, precisa comprar o material que você vai usar no seu serviço. E isso seria o custo do seu serviço. Alguns custos do seu serviço. Ou seja, você comprou aquele material e aquele material vai te dar um retorno, porque você vai precisar dele, o seu serviço precisa dele. A despesa já é diferente. O seu serviço, por mais que você gaste naquilo ali, o seu serviço não vai depender. Digamos assim que você precise de uma bota específica para o serviço, então uma luva ou qualquer coisa assim. Se você consegue fazer aquele serviço sem essa luva, ou sem essa bota, ou sem aquilo que você comprou. Então não seria um custo, é uma despesa, já é uma coisa diferente ali. Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente, uns exemplos bem bacanas aí para custos e despesas. Custo, como eu falei anteriormente, é todo gasto relacionado à atividade fim da sua empresa ou da sua pessoa física, seja lá o que for. Então, repetindo, custo é todo gasto que você tem relacionado à sua atividade fim, seja serviço, seja produção ou seja vendas. Então, tudo que tiver relacionado àquela atividade fim, que você precisa gastar para realizar aquela atividade fim da sua empresa, aquilo você caracteriza como custo. Compra de mercadoria para revenda. Se você tem um comércio pequeno, então supermercado, seja lá o que for, isso depende da atividade fim. Qual é a sua atividade fim? Digamos que você tem um mercado. A sua atividade fim é venda de mercadoria. Se você não produz essa mercadoria, você vai precisar comprá-la. Então, essa compra é um custo porque você depende dessa compra para a atividade fim daquele comércio. Outro exemplo também são salários e encargos de funcionários. Sem funcionários, se você tiver uma empresa grande, muita gente consegue trabalhar sozinho, né? Mas se você tem funcionários e depende desses funcionários para a produção, ou então para a venda, ou para o serviço, aquilo também é considerado um custo, porque depende da atividade fim. Um outro exemplo seria matéria-prima. Digamos que você trabalha com fabricação de confeitaria, ou então bolo, ou então você faz salgadinho para vender, você vai precisar comprar aquela matéria-prima, você vai precisar comprar um trigo, você vai precisar comprar um frango, você vai precisar comprar fermento, alguma coisa assim para realizar o seu serviço. Então, lembra lá do conceito? Custo é todo gasto necessário para a atividade fim do serviço, da venda ou então da produção. Nesse caso, a matéria-prima seria um custo necessário para a produção daquele bolo, daquele salgadinho. Um outro exemplo também muito bom é as embalagens. Você vai precisar embalar seu produto. Você não vai entregar seu produto na sua mão ali para o cliente levar, né? O produto precisa ter uma embalagem, é essencial para aquilo. É essencial para a finalização daquela produção, para a apresentação do seu produto.
para você conseguir vender aquilo ali de uma forma melhor e correta, né? Porque existem regras. Mas enfim, a embalagem também é um custo, porque ela está envolvida na atividade fim da empresa. Ela é necessária para a atividade fim daquele comércio. Um outro exemplo também, gente, seria a energia elétrica. Só que a energia elétrica tem um parênteses aí, porque dependendo de como você trabalha, dependendo do tamanho da sua empresa, você precisa separar, porque a energia elétrica ela pode ser um custo, mas também ela pode ser uma despesa. Como classificaria a energia elétrica como custo? Digamos que você trabalha com uma máquina, né, a energia elétrica, e você depende somente daquela máquina para você produzir. Então, a energia gasta por aquela máquina entraria como custo, porque você precisa daquela energia para a atividade fim. Porém, a energia que é gasta fora da atividade fim, vou dar um exemplo agora de uma empresa grande. Uma empresa grande, uma fábrica, ela tem lá todo o seu salão de fábrica, o seu hall de fábrica, todas aquelas máquinas ali. Aquelas máquinas, elas vão utilizar uma energia elétrica. E aquela quantidade de energia elétrica utilizada por aquelas máquinas entrariam como custo. A parte de administrativa, a parte da energia elétrica usada em escritório, iluminação de estacionamento, essas coisas que não dependem da utilização das máquinas, que seria uma outra parte, existe a energia utilizada pelas máquinas, que é para a sua produção ou para o seu serviço, e existe a energia elétrica utilizada que não é para o seu serviço, que é para o escritório ou qualquer outra coisa. Essa parte que não é utilizada para o serviço, ela entraria como uma despesa. Então, essa é a diferença. A parte que é utilizada para a produção e a energia elétrica é utilizada para a despesa. A energia elétrica tem essa diferença aí. Agora, a despesa, gente. Como eu falei lá no início, a despesa, ela é todo gasto que não está relacionado diretamente ao serviço ou à produção. Ou seja, aquele gasto que você vai ter, que não vai influenciar na sua produção, que não vai influenciar na sua atividade fim, esse gasto é classificado como despesa, que seria a parte administrativa, ali, o escritório, o marketing, material de escritório, água, a luz que você não utiliza diretamente para a sua produção, lanche, ou seja, qualquer coisa não relacionada diretamente à sua atividade fim, tudo isso a gente considera como despesa. Agora que a gente já falou da diferença entre custo e despesa, eu vou falar para vocês as subcategorias que existem dentro deles. Por exemplo, dentro de custo existe o custo fixo e o custo variável. O que seria o custo fixo? O custo fixo é todo aquele gasto relacionado à atividade fim que você tem mensalmente, independente da quantidade de produção que você tem. Por exemplo, digamos que você trabalhe, como eu falei ainda agora, com confeitaria. Você faz bolo. Digamos que você faça bolo e você tem um funcionário para ajudar você. O salário desse funcionário, independentemente se você tiver produção de bolo ou não, ele é um custo fixo. Você vai contar com esse custo todo final do mês. Todo final do mês você vai ter que pagar. Digamos que você não trabalha na sua casa. Você alugou um local para você trabalhar. Independente se você tiver serviço ou não, esse aluguel vai entrar no seu custo fixo. E o aluguel, nesse caso, vai entrar como custo porque você depende daquele local para produzir. Um lava-jato, por exemplo. O lava-jato, com um lugar alugado, ele vai precisar daquele lugar, independente se tiver carro ou não. Então, aquele aluguel, o salário dos funcionários que estão ali para lavar o carro, eles vão ter que ser pagos todo final do mês, independente se você teve produção ou não. Então, o custo fixo é todo o gasto relacionado à sua atividade fim, independente da sua produção. Independente se você produziu ou não. Esse é o custo fixo. Já o custo variável é o contrário. É todo gasto relacionado à sua atividade fim, dependendo da sua produção. Vamos voltar lá para o exemplo da energia que eu falei anteriormente, lá na fábrica. Na fábrica você tem lá o hall de máquinas, como eu falei, e a energia que você vai pagar todo mês vai depender da sua produção.
Eu falo a energia relacionada à produção. Lembra que tem que separar a energia de produção e a energia ali dos serviços não essenciais para a atividade fim da empresa. Então, eu estou falando aqui da energia essencial para a atividade fim da empresa, a energia que vai alimentar a máquina ou qualquer outra coisa ali que vai fazer você produzir. Essa energia, ela vai variar. Vai ter mês que você vai pagar menos, dependendo se você produzir menos, e vai ter meses que você vai pagar mais porque você produziu mais. Outro exemplo de custo é a matéria-prima. Matéria-prima, ela é um custo variável. Eu dei o exemplo aqui que ela é um exemplo de custos, porque ela é preciso para atividade fim, é um gasto que você vai ter para atividade fim, porém, ela é um custo variável. Porque, digamos que você faça pão. Você faz ali 100 quilos de pão, você vai precisar de X quantidades de trigo. Se você aumentar, dobrar 200 quilos de pão, você vai precisar de também 2 vezes a quantidade de trigo, não é verdade? Então percebe que essa matéria-prima ali, ela vai variar de acordo com a sua produção. Então, gente, qual é a importância de eu saber a diferença disso aí? Principalmente para você que está começando o seu empreendimento, que não tem um contador ali acompanhando você, é muito interessante você saber disso, porque a administração financeira depende somente de você. E você sabendo diferenciar isso, você vai conseguir entender melhor o quanto você está gastando no seu trabalho. É claro que para fazer tudo isso, você precisa separar a vida da sua empresa e a sua vida, ou seja, você tem que separar o CNPJ e o seu CPF. Você tem os seus gastos ali no CPF e você tem seus gastos na empresa. A partir do momento que você conseguiu diferenciar isso aí, não misturar, e você conseguir entender a importância da diferença entre custos e despesas dentro da sua empresa, você vai saber quanto você está gastando ali no seu produto, seja serviço, seja uma produção que você mesmo faça em casa ou você tem um lugar que faça. Você vai saber entender melhor, você vai conseguir fazer melhor o seu preço. Você vai pegar o seu faturamento bruto ali e você vai conseguir enxergar quanto você, por exemplo, você faturou 10 mil bruto ali. Desses 10 mil, se você tiver bem organizado, você vai saber desses 10 mil o que foi custo, o que foi despesa, o que foi dedução, e tudo isso vai chegar no final, você vai ter um resultado mais limpo e você vai conseguir administrar melhor o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa. Então, é uma dica muito importante, principalmente para quem está começando, não tem um acompanhamento profissional de um contador, não tem uma consultoria financeira, é você pegar os seus custos, anota tudinho, faz uma planilha, coloca tudo ali que você está gastando envolvendo atividade fim, faz como custo, e pega tudo aquilo que não envolve atividade fim, mas você precisa gastar. Você fazendo isso, você vai conseguir enxergar aonde você pode enxugar, como você deve trabalhar ali a sua matéria-prima, como você deve trabalhar os seus custos. Porque, digamos que você não se organiza, sai comprando sem planejamento, você pode estar comprando sua matéria-prima mais cara, você pode estar pagando uma energia mais cara, de repente você poderia otimizar a sua produção fazendo uma escala maior, aí reduz a energia. É tudo isso, gente, você vai conseguir enxergar e vai conseguir analisar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação da diferença entre custo e despesas. E eu vou lançar aqui um vídeo para vocês falando de fluxo de caixa e precificação dos seus produtos. Eu vou te ajudar a precificar os produtos. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder o próximo vídeo relacionado a fluxo de caixa e precificação de produto. Vai ajudar muito o pessoal que está começando aí. Dá aquele like. Muito obrigado por estar aqui até o final e até a próxima.